tratar, na sequência que o Macaco propôs no seu livro, das 3 parábolas que estão no final de Mateus 24 e início de Mateus 25, tá? Vocês percebam que há um sermão profético ali, de Mateus 24, e quando Jesus termina, inusitadamente, de uma maneira extraordinária, Jesus consta uma sequência de muitas parábolas, quase 5, se nós formos ver. Isso não acontece em outro lugar. Mas 3 delas estão amarradas entre si, e é sobre elas que nós vamos tratar. São as parábolas sobre a volta de Jesus. Tá bom assim? Então vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, e depois nós vamos tratar. Vou pedir para a Mara fazer essa oração para nós, Mara. Peça pelo nosso estudo de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai, por essa manhã maravilhosa, Pai, que nos reunimos aqui, Senhor, para aprendermos mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, que esse estudo desta manhã, Senhor, seja gravado no nosso coração, na nossa mente, Pai, para que venha produzir frutos, Senhor, frutos de arrependimento, de salvação. Sim. Senhor, que a gente possa, Senhor, através desse estudo, Senhor, levar a outras pessoas, ó Pai. Abençoa a vida do pastor Santos, Senhor, que ele possa estar falando, Senhor, somente do Teu Espírito Santo. Amém. E nós te agradecemos por tudo, por esse privilégio maravilhoso, a Deus, de podermos, Senhor, examinar as suas escrituras, a Tua palavra e ouvi-la. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Olha, hoje eu tenho uma grande chance de explicar para vocês que em estudos bíblicos, pregações, prefiram. Se você não tem condições, tudo bem, venha com o seu smartphone ou algum device que você tenha e leia a Bíblia no device. Mas hoje é um caso típico que eu vivo dizendo para a igreja, que você não despreze a velha e boa Bíblia como livro. Olha só o que acontece aqui. No seu celular, você vai ter uma grande dificuldade de ver a estrutura que eu vou mostrar para você agora aqui. Mas nas escrituras abertas, página por página, você tem mais condição. Então eu nunca fui contra nenhum tipo de uso de device. Eu uso, ontem em Casares, fiz a minha meditação com o celular, não tem problema quanto a isso. Não é a questão disso. É a questão de aproveitamento. E hoje é um caso típico disso. Que você vai ter muita dificuldade, que eu estou dizendo aqui, você acompanhar no seu celular. Agora na Bíblia aberta, você vai só uma página e você rápido capta a mensagem. Então vamos para a página onde está o capítulo 24, para que você entenda o que eu estou dizendo. Então, Mateus 24, tá certo? Lá começa assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ao dizer isso, no Monte das Oliveiras, o Senhor saiu para o Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Veja, você está parado no verso 3 do seu celular. Provavelmente o verso 2 já deve ter subido, verso 2, verso 1 da sua tela. Se não subiu, ainda melhor. Mas senão você não vai conseguir entender o que é que os discípulos, a respeito de que os discípulos estão perguntando: quando sucederão essas coisas? Que coisas? Qual coisas? O que está no verso 1 e verso 2. Quando é que o Senhor derrubará o templo e reconstruirá em 3 dias? Vocês estão entendendo o que você tem que estar fazendo? Leitura e voltando, leitura e voltando, leitura e voltando, para entender a estrutura. Isso fica mais difícil num device. No papel, talvez facilite. Aí Jesus dá o seu discurso profético. Eu não posso ler para ganhar tempo. Não é que eu não posso ler, você já sabe, para ganhar tempo. Depois ele vem e
fala a partir do verso 15 da grande tribulação. E qual o discurso, qual é o tema, melhor dizendo, do sermão profético? O Senhor não sabe nem hora e nem dia. Quem sabe é quem? É Deus. Os discípulos têm que estar o quê? Preparados. Esse é o resumo do que ele ensina, tá? E aí vem a grande tribulação. E outra coisa, não acontecerá isso sem antes vir uma grande tribulação. E ele conta essa grande tribulação aos seus discípulos. Aí ele vai para o verso 29 e diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra verão, lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele diz isso. Aprendei, pois, a parábola. Ele continua. Aí ele conta a primeira parábola. A parábola de quê? Da figueira. Veja, Jesus acabou do seu sermão. Tem dois grandes discursos que a gente vai ver aqui, e dois principais discursos de Jesus: o Sermão do Monte, registrado em Mateus 5, 6, 7, 3 capítulos, e o discurso do Monte das Oliveiras, que é esse discurso que a gente considera sermão profético, porque parece que é uma profecia que ia se cumprir mais na frente, e já já a gente vai falar sobre o cumprimento dessa profecia, tá? Então veja, Jesus conta a primeira parábola, mas depois de contá-la, ele ainda explica alguma situação. Veja, vamos lá, verso 32. Alguém lê, por favor, a partir do 32, aí já serve para nós. Alguém, por favor? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Sim. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vide todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Espera aí, um minuto só. Veja o que Gabriel acabou de ler. Gabriel leu uma parábola de um versículo. Vocês perceberam isso? É um versículo a parábola. Isso é muito curto. Veja. Aprender, pois, a parábola da figueira. Aí você está pensando que é aquela figueira que é secada, você não tem nada a ver com aquela. É outra. Ele está dizendo assim: quando já os seus ramos se renovam e as folhagens brotam, saber que está próximo o quê? O verão. O verão. Porque quando a figueira floresce, quando sua folhagem cresce e ela brota, é porque aquela estação é ligada ao verão. Então é o sinal da figueira. Jesus está dizendo: o sinal da minha volta é tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Por isso que Gabriel leu o verso 33 e diz assim: assim também. Assim também a figura é uma expressão de comparação. Assim também. Assim também o que? Gabriel já leu. Vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Continua, Gabriel, verso 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem no vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora, soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Olha só, outra espécie de parábola. Jesus está dizendo agora, fazendo a comparação:
Se um chefe de família sabe a hora que o ladrão vem, ele vigiaria para proteger sua casa. Os comentaristas consideram isso uma outra história, um outro cenário para ilustrar e exemplificar o que ele está dizendo. Então, duas parábolas, vai contando. Duas parábolas já no final do sermão profético, para ilustrar o que ele está dizendo. E aí ele comenta, ele continua com a parábola. Diga. Com a parábola não, desculpa, com o ensino. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora, pronto, vocês entenderam. Acabou o sermão, praticamente acabou o sermão profético. Você diz, acabou. Não. Veja o que acontece. Jesus ensinou. No meio do ensino ele disse duas parábolas. Não disse? Agora ele vai fazer a sequência de 3 parábolas sem fazer comentário nenhum. É aí a proposta dos comentaristas que essas 3 parábolas é para a gente ver juntas. Aí eu mostro para você nas escrituras que é muito mais fácil. Se você olhar para o verso, aí como é que você vai fazer isso no device? Se você, no seu device ainda, smartphone. Veja, olhe para o verso 45, verso 1 e verso 14. Você vai fazer como agora no seu celular, ficar assim, ó, doidinho rolando a tela. Eu já estou com os 3 versos que eu disse na minha mão. Estou vendo aqui, ó, parábola do bom servo, parábola das 10 virgens e parábola dos talentos. Quem tem a Bíbliazinha de papel já viu de uma vez. Incentiva os irmãos a quando estiverem estudando, perceber isso. E não tem intervalo entre um e outro. Pode passar no seu celular aí, ver se tem. É contar as 3 em sequência. Pá. Jesus comentou as outras 2 parábolas. Esse ele não comenta, ele só joga na sequência. Certo? Então existe forma de a gente olhar para a estrutura. A estrutura que a mensagem é nos dada é muito importante. Você já viu o ofício? O Vinícius trabalha com isso. Geralmente, né, Vinícius? Quando o ofício é de requerimento, ele tem um formato. O deferimento tem outro. O indiferido, você que está acostumado com aquela linguagem, quando você vê, você já sabe mais ou menos do que se trata totalmente. Só na estrutura. Você nem lê o conteúdo. Amém? Você olha assim e diz, já sei quando isso aqui vai. Já sei do que se trata. A mesma coisa, eu estou falando de estrutura por causa disso. Por que o pastor está hoje falando tanto de estrutura? Por causa disso. Eu não sei, você já leu essas parábolas 1000 vezes. Mas nunca percebeu a estrutura como ela é nos dada. Ela é nos dada, as outras 2 primeiras sempre teve um comentário. As outras 3 nunca teve. Tudo foi junto. E a gente lê aquilo e não sabe por quê. Então a estrutura mostra para nós a mensagem. O que significa tudo isso? Essas 3 palavras têm uma única mensagem. A gente precisa vê-las juntas. Isso é estrutura. Isso é que eu estou falando, documento. Isso é quando você pega o documento e vê, opa, isso aqui está formatado para eu entender a estrutura. Isso você tem mais no papel do que propriamente nos devices. Ok? Vamos lá então. Isso dito, nós vamos falar das 3 parábolas. Parábola do bom servo e do mau servo, parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Essas 3 foram dadas juntas. Veja só se não foi. Continue, Gabriel, fazendo a leitura, por favor. Verso 45 do capítulo 24 de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber em ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Veja a sequência, emende a leitura, Gabriel. Veja, acabou a parábola do servo bom e do servo mau. Jesus não dá nenhum ensino. Olha o que ele já diz logo. Olha.
Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Ou seja, emendou uma parábola na outra. Acabou de contar a parábola do servo bom e do servo mau, no final do capítulo 24, e já emendou capítulo 25. Deixa eu dizer outra coisa. A fim de estudos, esqueça as divisões de capítulos e versos. Isso foi coisa colocada pelos homens nas escrituras. A escritura foi dada como um papiro inteiro, um escrito inteiro. Isso é da década de século IX, século X, que fizeram a divisão da Bíblia em versos e capítulos. Você está dizendo assim, não, pastor, mas tem que parar, porque já começou outro capítulo. Quem disse a você? Não, senhor. As divisões de capítulos e versos foram colocadas para facilitar a gente achar. Olha, está no capítulo tal, verso tal. Aí você vai mais diretamente e acha aquela porção que você quer fazer referência. Agora, não é porque acabou o capítulo 24 que acabou o ensino do 24. Continua. Então isso é muito importante a gente entender. Tá certo? Então já está ligado aí a parábola. Então, veja, tem um então aí, não tem? O então é para emendar mesmo. Por causa do servo bom e do mal, então o reino dos céus é que nem as 10 virgens. Mas continue. Há 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Continue, por favor. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais... Do país. Veja. Do país. Outra parábola emendada. Você está vendo? Não tem refresco, não tem gap, não tem espaço. É uma parábola junto da outra, junto da outra. Jesus não explica nada daquilo ali, vai soltando, linkando as parábolas. Isso você precisa perceber. E não há espaço. Nas outras duas houve. Se lembra? Ele contava e ensinava. Contava a parábola e ensinava. Aqui não, é um em cima da outra. Pá, pá, pá. E sempre com ligação. Então, agora essa daqui, pois. Tudo com ligação. Vai, Gabriel. Pois. Ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receou, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a tudo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Que o Senhor possa aplicar a sua palavra, meus irmãos, no nosso coração. Eu fiz toda essa parte introdutória de estrutura para defender a ideia de que essas 3 parábolas devem ser vistas juntas. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém ficou alguma coisa que você não entendeu? Só para entender o que eu falo, calma, a gente não explicou a parábola. Só estou me referindo ao fato de que nós temos que vê-las juntas. É a forma da estrutura do texto. É a forma que o texto foi passado. Por isso minha defesa é que você tenha, às vezes, na mão o escrito, para que você consiga, com mais rapidez, ver isso. Não que quem tem outro tipo de aparelho não veio também. Mas tem uma certa dificuldade para fazer isso. Se você é um leitor atento, outra coisa que o leitor e você ouviu atentamente a leitura do Gabriel, você vai perceber que as 3 parábolas existem sempre um contraste entre os servos fiel, bom e as virgens sábias, contra o servo mau, virgem tolas e servo inútil. Você lembra? 2 formas sempre de como a gente tem que agir. Uma como a gente tem que agir e a outra como a gente não tem que agir. E o final das 3 parábolas é praticamente o mesmo. O servo mau joga no fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. As virgens tolas voltarão batendo na porta: Senhor, Senhor. Ele diz: eu não vos conheço. Vocês sabem que essa é a introdução daquela fala de Jesus em Lucas 13, 22, que ele diz assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, para o fogo eterno também. E ao final da última parábola, a parábola dos talentos, servo mau e inútil. Veja como é que encerra. No verso... Cadê a parábola? Virou aqui minha folha. A parábola: e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, as parábolas tratam do mesmo contraste, as parábolas terminam da mesma forma, dizendo que os inúteis e aqueles que não obedecem serão lançados no fogo. Certo? Então esses são elementos que unem as parábolas, que elas precisam ser vistas juntas. Ok? Então vamos lá. Depois do sermão profético, isso aqui tudo eu já falei para vocês, podemos passar sem maiores problemas. Ok? Então vamos lá. Isso aqui também eu acabei de defender, o que uma carta fala: o discurso do Monte das Oliveiras é uma das passagens das Escrituras que mais sofrem abusos. Vamos lá. Isso aqui é importante. Não podemos passar tão rápido assim. Alguns intérpretes relegam todo o discurso à irrelevância, alegando que todas as palavras proféticas desta sessão já se cumpriram completamente em 70 depois de Cristo, quando os exércitos romanos saquearam Jerusalém e destruíram o templo judeu. Essa visão é conhecida como preterismo.
eu tenho nos meus estudos teológicos e acadêmicos, eu disse isso já para o Vitinho, a gente conversa muito sobre isso, que eu não gosto de rótulo. Rótulo é um negócio que limita o discurso e não permite que a gente tenha variantes de uma posição. Eu detesto esse negócio, preterismo e futurismo. Isso para mim é um absurdo. Porque para mim, a perspectiva como estudante do Antigo Testamento é sempre a mesma. A profecia sempre tem um aspecto de cumprimento presente ou iminente, como é o caso aqui, e o outro futuro, a completude do futuro. Prega a profecia de Joel, capítulo 2. Todo mundo diz, cumpriu em Atos de Pentecostes. Não, leia a profecia de Joel direito. Tem coisas que se cumpriram em Atos capítulo 2 de Pentecostes e outras não. Como por exemplo o leão deitado com o cordeiro. Já se cumpriu isso? Vai se cumprir quando? Lá na frente. Então eu, nessa perspectiva, nem sou preterista nem futurista. Sou de aspecto duplo de cumprimento de profecia. Sempre tem um cumprimento iminente, presente, e sempre um futuro, gente. Mas acaba com essa besteira de que ou você é uma coisa ou outra, trabalhar nesse binário, nessa coisa binária, ou é preterista ou futurista. Não. Isso é rótulo, que às vezes cabe, às vezes não cabe. Né? Então, veja, e eu estou falando de um cara que é MacArthur, que tem uma perspectiva de interpretação bíblica um tanto quanto diferente da minha. Certo? Eu sou aliancista. Ele é uma espécie de dispensacionalista progressista, é outro modo de dizer que também é um certo aliancismo. É uma outra coisa. Mas veja, aqui eu concordo plenamente com ele. Ele está dizendo, tem gente que já colocou essa profecia já no passado. É preterismo. Está errado. Toda não. Sim, o templo foi destruído na invasão do exército romano, sim. Pô, Jesus disse que o templo ia destruir. Está certo. Mas ele estava só falando daquele templo. Só falando do templo físico. Mas ele estava falando do templo dele, já que se cumpriu também na ressurreição, sim. Na ressurreição, pastor. Mas só esse aspecto de tempo que a gente compreende. Ressurreição, 3 dias e tal. E a nossa ressurreição? Não está contemplado também isso? Os ensinos da parábola não apontam também para o futuro? Onde é que existe choro e ranger de dente? Aqui, em setembro? Então, cuidado para não vir uma caixinha já envelopada e tapar a cabeça para pensar do jeito que te manda pensar. Não, sai da caixa. Olha mais amplamente a interpretação bíblica é um universo que a gente precisa navegar. Vamos descartar posições e vamos abraçar outras. E sempre na perspectiva, como dizia meu mestre, professor Ernst Niemeyer, sempre na perspectiva de que você está errado. É a melhor forma de interpretar as escrituras. Sempre na perspectiva. O texto não está errado. O texto é absoluto. A verdade é absoluta. Agora a minha interpretação pode ser equivocada. Certo? Então assim a gente tem mais chance de acertar na interpretação. Então vamos lá. Isso dito, essas parábolas, esses ensinos, para mim, não foram todos completos. Teve aspectos de cumprimento, mas o seu final será no futuro. Olha o que MacArthur continua dizendo. No outro extremo, temos aqueles que parecem acreditar que os jornais de hoje são a chave para entender o discurso do Monte das Oliveiras. Já viu aquele crente que está dizendo assim, amanhã vai chegar, Jesus está vindo aí, olha, tu não viu não? Olha o que os Estados Unidos fez, olha o que não sei quem fez, olha o Oriente Médio como está. Isso aí já tem milhares de anos acontecendo a mesma coisa. E ele está dizendo, vai vir amanhã. Já viu? Esse tipo de crente que está interpretando toda hora. Sai uma lei nova, ele diz, opa, aí ó, o cumprimento está vindo, aí ó, vai vir. Hein? O Illuminati, teoria do Illuminati, teoria de não sei o quê, está tudo dominado. Calma. Que esse mundo está se tesourando por fim, claro, a gente sabe que é, mas não necessariamente tem que ser agora.
Há quanto tempo essa perspectiva do fim já vem com a vida da igreja? Desde o apóstolo Paulo. Desde os apóstolos já dizia assim, vai vir o fim, já está chegando. Se prepara que o reino de Deus está próximo. Faz 2000 anos que a gente vê esse discurso. Se prepara que o reino de Deus está próximo. Faz 2000 anos. Então por que tem que ser hoje? Por que não pode ser daqui a 10 mil anos? Ah não, pastor, 10 mil anos eu não aguento não. Não, você já está morto, eu também, se Deus quiser. Então a gente vai aguentar, de um jeito ou de outro. Né? Amém. Né? Então assim, então calma com essa pressa. Lá tem um cara lá na minha igreja, tem um irmão na minha igreja, muito amado. Ele é assim, ele ouve uma notícia do jornal, ele recorta e manda para mim. Revival. Eu digo, o que você quer que eu faça? O cara fala. Vai parar para morrer? Não vou. Eu tenho que continuar vivendo. Mas ele, tudo que sai, olha aí, ele manda para mim, tudo. Eu já disse para ele, queridão, calma, rapaz, vai viver a vida. Se Jesus vier hoje, agora, amém. Agora não vai parar a tua vida porque ele está vindo. E essa é a mensagem da parábola que nós vamos ouvir agora. Você não deve parar a vida porque Jesus está vindo, mas você não deve viver a vida sem que Ele esteja vindo. Essa é a mensagem das 3 parábolas juntas. A gente vai ver isso aqui. Tá? Vamos lá então. Eles vasculham noticiário, guerra, fome, isso aí você vai entender. Eles fazem tudo para dizer, é agora, é hoje. É isso que surge aquelas heresias. Se lembra? Aquelas contabilidades dos anos que vão chegar. Né? Nós tivemos problemas já com vários aí, fundadores, que diz, teve um famoso, foi daquele 1800 e quanto? Aquele cara da... esqueci agora. Que ele projetou, aí não aconteceu, aí ele fumou uma história, esqueci, eu acho que foi, não sei se foi do Adventismo, acho que foi Adventista, né? Foi Adventista mesmo. Agora eu não sei o nome do cara mais. Ele projetou 1800 e não sei quanto. E o desgraçado era pré-teriano, rapaz. E se virou para o Adventismo. Aí ele projetou, ele fez um cálculo, 1894, 84, alguma coisa desse tipo. Aí Jesus não veio, ele disse. Aí os discípulos dele, ele deixou para lá, abandonou fé e doidou. Aí os discípulos dele, não, vamos pegar as profecias do nosso mestre. Aí, vou lá mais para trás. Ele errou, rapaz. Não era aqui na terra, não, foi no céu que ele chegou. Como que no céu, cara? Desde a ressurreição que já está no céu. Ele disse que não, errou, não era na terra não, era no céu. Então quer dizer, isso é o tipo de coisa que a gente não tem que fazer com as escrituras, abusar do texto. Certo? Então vamos lá. Alguns parecem acreditar que todo discurso é quebra-cabeças que contém um código para encontrar a resposta oculta à pergunta dos discípulos. Quando acontecerão essas coisas? Se lembra que todo esse discurso de Jesus começa pela pergunta do discípulo. Quando vai acontecer isso? Aí pronto. Aí ele acha que a resposta de Jesus é um código para a gente decifrar. Jesus foi o primeiro que disse, nem eu, nem anjo, ninguém sabe, só meu Pai. Como é que Jesus está dando uma pista para você decifrar quando é que ele vem? Não. Jesus não está dando nenhum código para a gente buscar, decifrar quando é que ele vem. Jesus está dizendo como é que a gente tem que se comportar até que ele venha. Esse é o ensino de Jesus. Vamos lá então. Então, qual é a mensagem principal desse discurso? Parece tratar de uma exortação extensa de Jesus aos seus discípulos, obrigado, incentivando-os a permanecer fiéis até que ele retorne. Em vez de responder a pergunta sobre a hora de seu retorno, ele conta as parábolas do final do sermão profético. As 3 que veremos agora ilustram bem essa exortação. Jesus não vai responder a palavra dos discípulos. Que hora e quando vai acontecer essas coisas? Jesus não responde isso. Jesus responde de outra forma. Preparem-se, estejam prontos para quando acontecer isto. Essa é a resposta de Jesus. Estejam prontos porque a vida dele é evidente. Não viva como ele não viesse, mas também não deixem de viver. Essa é a resposta que Jesus vai dar para essas 3 parábolas. Vamos lá então. Primeiro, parábola dos servos. Eu acho que a gente precisa ficar relembrando a parábola, porque a parábola, como a gente disse, é um ensino muito simples. A gente precisa só pegar o centro, né, da parábola.
O centro para mim aqui é o contraste entre os dois servos, é extremo. Veja, o servo fiel e sábio compreendeu a ausência do mestre como um fardo ainda maior de responsabilidade. Imagine só, vamos voltar lá na parábola. Versos 45. Olha lá. 24, 45. Vejam só. O Gabriel já leu para nós, mas só para a gente lembrar. 24, 45, não é isso? É. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lá o sustentam a seu tempo? É uma pergunta que Jesus faz para iniciar a parábola. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se, e passar a espancar os meus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, deixa eu tirar isso aqui antes que eu dê um banho. Imagine que um senhor, um patrão seu se ausenta e ele deixa as coisas sob sua responsabilidade. Você tem duas maneiras de pensar. Você tem a maneira de pensar assim: olha, meu Senhor está vindo, então eu vou caprichar, vou dar o meu melhor. Por quê? Porque a sua vinda é iminente. A outra forma de você pensar é o seguinte: ele não disse quando vem, quando não vem, certo? Eu vou aproveitar um pouco, viver uma vida dissoluta, da maneira que eu quiser viver, e depois, quando eu já tiver curtido bem, eu vou e arrumo as coisas e deixo certinho para quando ele chegar. Se lembra de menino que mãe saiu para fazer feira e o menino pensa assim: mãe vai demorar. Vocês nunca fizeram isso, só eu e meu irmão. E ela deu uma tarefa, deixar em casa. Deu uma tarefa: deixa os pratos lavados, café, certo? E o banheiro lavado. Não é assim? Mara nunca disse isso aqui. Fome alguma. Aí elas vão para a feira, para a rua. Aos que me tira a cabeça que ela vai demorar. O que é que eles fazem? Em vez de lavar, deixar tudo prontinho para depois sair para jogar bola, ele vai para a rua jogar bola. Aí joga bola, bate no outro, vai para a rua, para outra rua. Aí alguém passa, diz: olha, vi tua mãe, ela está vindo no ônibus, desci agora com ela estava só terminando o ônibus, já disse que vinha para casa. O que é que vocês fazem? O menino fazia. Eu mesmo fazia. Saía correndo, meu amigo, desesperado para dentro de casa. O que é que vocês fazem? Mas muitas vezes ela chegou, estava no meio do negócio fazendo. A tapa com o meu amigo. Pá, safado, eu mandei vocês fazerem as coisas e aí tome vida, não tem jeito. Então veja, é esse tipo de comportamento. Jesus está voltando. Mas está demorando, mas já demorou 2000 anos. Eu vou viver a vida como eu bem entender. Ele está demorando. É isso que está ensinando Jesus. Viva na perspectiva que eu estou voltando. Diga-me. Essas três parábolas sobre aqui é salvo, já é salvo. As duas figuras representam quem é salvo. Como é o nome da irmã? Desculpa. Samuel. Quem é salvo vai se comportar de um jeito, e quem não é se comportará do outro. Por que eu posso dizer isso? Porque sempre no final Jesus diz: esses vão ser lançados do lago de fogo, onde haverá choro e ranger. Porque normalmente quem acha que pode se salvar, espera até ficar velho para se salvar e vai poder ter algum. Por isso que ele é o último, que ele é o servo mau, entre aspas, da parábola. Porque ele acha isso. Ele acha que tem domínio sobre as circunstâncias e a salvação dele. Entendeu? Já o primeiro servo, que é o fiel, ele não. Ele diz: olha,
já que Jesus está vindo, é que eu tenho que me, sabe, viver da maneira correta. Porque ele está vindo. Esse é o ensino dessa primeira parábola. Essa primeira parábola trata da iminente chegada de Jesus. Ele entendeu que precisava trabalhar ainda mais e está ainda mais atento do que antes, pois sabia que no fim teria que prestar contas. Esse é o comportamento de quem é convertido, de quem entendeu a grande responsabilidade que tem de viver nesse mundo, que nasceu de novo e entende assim: Jesus está vindo, e trabalha sempre com a vida como iminente, mesmo que isso demore, mesmo que ele até morra, mas ele sempre trabalhará nessa perspectiva, certo? O servo mau, que é ímpio, como disse a Samuel, né? A Samuel propôs ali, ela indagou, é isso mesmo. O ímpio não tem essa perspectiva, não tem comprometimento com o voto de Jesus. Ele até acha que pode dar conta no final de arrumar sua vida, aproveitar bastante, no final ele arruma para prestar contas. Não vai dar certo. Isso não é a perspectiva de quem está esperando o Senhor voltar iminentemente. Diga, Vitor. Sandra, eu queria até lembrar a conversa do Jonathan Enzo, que diz assim: as pessoas que se convertem, né, no final de suas vidas, por medo do inferno, passarão a eternidade no inferno. Exatamente. Porque a salvação está mais ligada ao amor a Cristo do que ao temor do inferno. Aí essas pessoas já vão ser um servo mau. E elas só podem, exatamente, elas só podem amar a Cristo se elas forem nova criatura em Cristo Jesus, né? Perfeito. Vamos lá então para a segunda parábola. Veja, não adianta ficar discutindo personagem não, a gente discutiu agora quem é o personagem A e o personagem B. Mas não é esse, a parábola sempre é contada porque ela tem uma moral. Como é que fala? A moral da história, não é assim, né? Qual é a moral da história? A gente procura. Então, a gente encontra a moral da história e trabalha a parábola. Ok? Vamos lá. Segundo, o servo mau, porém, viu a ausência do mestre, o contraste. Se lembra do contraste? O mestre como oportunidade para festejar. Ele se livrou de todos os escrúpulos, de todas as responsabilidades, fez o que o seu coração mau lhe sugeriu, simplesmente porque não havia ninguém para supervisioná-lo. Minha vida mandou eu, né? E porque ele não possuía senso nenhum de responsabilidade com a vida que tinha recebido. Então ele achava que faria o que bem entendido. Vai dar errado. Como diz o jovem hoje, vai dar ruim, né? Vai dar ruim para isso aqui. Essa é a lição ressaltada por essa parábola. O retorno de Cristo é iminente. Isso significa que pode ocorrer a qualquer momento. Perto está o Senhor, diz Filipenses 4:5. A vida do Senhor está próxima. O juiz está às portas, Tiago 5, 8 e 9. A gente vive nessa perspectiva. Essa é a perspectiva. Jesus está voltando. Ah, pastor, mas já durou 2.000 anos que ele não veio. Não importa, mas eu continuo vivendo nessa perspectiva. Eu não esqueço que ele está voltando para viver minha vida. Eu vivo minha vida porque ele está voltando. A condição de eu viver minha vida é porque ele está vindo. Essa é a proposta, tá? Vamos lá. Precisamos nutrir a expectativa e viver a espera do Senhor. Crente que não vive esperando o Senhor não entendeu o que é ser cristão, não, gente. Está achando que essa vida aqui, ó, é 10. Está achando que essa vida é uma maravilha. É porque ele não sabe qual é que vem da próxima. Muito melhor. Eu acho que quando a gente estiver vivendo a nossa vida na completude, se nós nos lembrarmos, e eu acho que sim, que a gente vai sofrer de amnésia, até porque para a gente continuar eternamente entendendo de onde o Senhor nos resgatou, é preciso lembrar da vida que a gente tinha. Acho que nós não vamos ter amnésia, não. Nós vamos ser eternamente recordados de quem nós éramos. Para sermos eternamente gratos ao Senhor por onde estamos. Então, se essa é a perspectiva, vai ter hora que a gente vai ter raiva da gente mesmo. Né? Rapaz, como é que eu queria viver aquela vida? Eu tendo essa, eu devia ter morrido há muito tempo. Né? Claro que são suposições, conjecturas que eu estou fazendo aqui para ilustrar a ideia de que nós precisamos viver querendo que o reino venha, que se estabeleça definitivamente. Essa é a perspectiva que vive no cidadão dos céus. Segundo, parábola das virgens, sábias e tolas. Qual é o foco dessa parábola? Não há interrupção, veja, não há interlúdio entre a parábola dos servos e a história que segue. E é importante lê-las dessa forma. As duas parábolas andam de mão dadas, enfatizando aspectos
diferentes de uma lição central. Veja só, a parábola dos 2 servos nos ensina que não devemos supor que Cristo adiará o seu retorno, mas que precisamos estar pronto para ele a qualquer momento. É a parábola dos 2 servos que ensina. O que a das virgens ensina? A parábola das virgens, sábias e tolas, segue imediatamente, simplesmente inverte a mensagem. Estar preparado para o seu retorno a qualquer momento significa também que não devemos ser pegos de surpresa se ele realmente, entre aspas, se atrasar. A lição da parábola das virgens é: a lição da parábola do servo mau, do servo fiel e mau, viva como ele viesse. A lição da parábola das virgens: se ele parecer que está demorando, continue firme, esperando com paciência. É o outro lado da moeda, com 2 moedas, cara e coroa. A cara é: viva como ele estivesse vindo. A coroa é: se ele demorar, espere. Está entendendo? A parábola é essa face, as 2 parábolas, essa face das 2 moedas. A primeira é: viva, ele vai chegar. Viva sim, ele vai chegar. A segunda das virgens é: esteja pronto para que se ele demorar. Como é que as virgens sábias se preparou? Como foi que a parábola diz que elas se prepararam? Levaram azeite sobressalente. Levaram mais azeite do que a hora, vamos dizer assim, a hora do, vocês entendem, né? Que aquelas virgens ali eram dama de casamento, madrinha de casamento. Ela não era uma noiva. Não sei se vocês já entenderam isso. Casamento da época, existia o encontro do noivo com a noiva. E a noiva sempre tinha suas madrinhas. Madrinha, tu toma pensa que é negócio de hoje, cara. Né? E veja, essas madrinhas geralmente elas eram virgens. Porque elas representavam também a noiva. Você vê que não está falando de noiva no texto, está falando de virgens. E eram 10. O noivo ia casar com as 10, você tem que entender isso. Ele ia casar com uma só, que era a noiva, e que não estava no meio dessas 10. A noiva também estava esperando pelo noivo. E só havia um laço matrimonial quando o noivo chegava, tomava sua noiva, elas iam com a lamparina acompanhar o cortejo. Acompanhar o cortejo. Aí o que acontece? 5 delas, foi 5 vezes? Foi. O meu número hoje está tudo doido, está descendo. 5 delas disseram o seguinte: eu não sei se esse cara demora ou não, vou me preparar para ele demorar. Levou azeite de sobressalência. Foram espertas e prudentes. As outras 5 só levaram para a quantidade de que durava o casamento. Só que o noivo atrasou. O azeite delas começaram a mirrar. E acabou na hora H. Ele chegou. Que aí elas antevendo isso, pediram as que tinham prudência, né? Rapaz, me dá um pouquinho de azeite aí. Porque é o seguinte, eu estou vendo que o meu vai acabar. Esse noivo não chegou ainda. Aí ela disse: não senhor, aí você quer me botar na mesma condição que você? Eu estou na condição privilegiada porque eu me preparei para isso. Ela disse: não senhor, não podemos dar, vai faltar para nós. E aí falta justamente quando o noivo. Então, nós servos do Senhor temos que estar pronto para Jesus vir imediatamente, ou está pronto para suportar até que venha, comprando mais azeite da fonte que tem para dar, que é o Senhor nosso Deus. Azeite do Espírito em nós, a vida do Espírito. É assim que a gente tem que viver. Aí, como é que a gente às vezes vive? Está demorando demais.
estou perdendo as forças, estou perdendo a paciência, vou sair da igreja, vou dar um tempo. Isso é perigosíssimo. Tem muita gente que se perdeu, aí alguém vai logo evocar, porque não era eleito. Sim, verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes os eleitos querem se comportar como ímpios. E eles vão colher consequências gravíssimas disso. Não a perda da sua salvação, é verdade, mas consequência do seu pecado aqui. Então cuidado, os eleitos, para não viver como ímpios. E cuidado você que está no meio da igreja, questione muito a sua conversão. Se você um dia achar que pode viver sem a igreja, viver na sua casa, questione muito a sua conversão, muito mesmo. Porque onde é que a gente vai comprar azeite? Onde a gente vai estar pronto com as nossas lamparinas acesas até o dia que o Senhor vier, se não for no meio da comunhão dos santos? Sua lamparina se apagará logo fora da comunhão dos santos, loguinho. E é aqui que a gente mantém ela acesa. É aqui mesmo, nas nossas diferenças. De vez em quando dá uns choques, uns quebradeiros aqui dentro, não tem problema, mas é aqui. Na sua casa é um mar de rosas? Não. Com seus filhos, não quebra o pau às vezes lá, mas o filho vai dizer, eu vou embora de casa por causa disso. Ou você vai dizer, vou largar essa mulher, vou largar esse esposo. Não, vocês tentam, como servo de Deus, viverem uma vida de conserto, de perdão, de começar de novo. A mesma coisa dentro da igreja. De perdão, de reconsideração. A não ser que a igreja não pregue a palavra e ela esteja impedindo de você desenvolver seus dons, seus talentos. Aí você sai dessa igreja, porque ela está lhe matando. Não está te dando alimento e nem deixa você exercitar o alimento que você recebeu. Então ela está te matando. Agora, a não ser isso, fique, continue, porque sua lamparina vai ser mantida acesa aqui, na comunhão dos santos, junto com seus irmãos, buscando o Senhor Deus, buscando a sua palavra, buscando a vida de oração, buscando a vida de comunhão. É assim que a gente mantém, preparando, tendo paciência, porque tem hora, não sei você, tem hora que a gente enche, desculpa a expressão, enche o saco desse mundo. Fala, eu mesmo já tive algum momento desse. Dá vontade de dizer, o Senhor me leve logo, mas por favor, apressa logo esse negócio, que isso aqui está muito chato. Eu já tive esse momento, mas claro, não vai acontecer antes de Vitinho se casar. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só. Vinícius está garantido, né? Ei, já pensou? Dezembrão o senhor volta, hein? Ai, velho. Não, deixa para abril, né? Deixa para abril. É isso que eu estou orando. Assim, abril não, maio. Mais um ano, Senhor, por favor, eu sei. Mas olha só, gente, eu não sei nem mais onde eu estava aqui. Sim, a palavra, mas eu já pulei muita coisa aqui, não? Deixa eu ver. Já, né? Tem gente reclamando aí que já pulei. Cadê? Calma, rapaz. Olha só, a mensagem da palavra é simples. A palavra de quê que eu estou ainda me referindo? Das 10 virgens. Cristo, o noivo está vindo. Ele pode chegar mais tarde do que esperamos. E precisamos estar preparados para essa possibilidade. Isso significa permanecer acordados, alertas, prontos para ele, independentemente da hora que ele chega. Pronto para ele. É isso que a gente resumiu aqui na parábola das 10 virgens. Não esqueça disso. Tome fôlego e espere se ele supostamente se atrasar. Que ele não se atrasa, é lógico. Mas você acha que ele está demorando demais. Então fique pronto. Reabasteça. Renove as forças. Busque ele. Renove o azeite. E continue. Tá? Essa é a mensagem para nós, servos de Deus. Vamos mais um pouco. E para fechar a série das 3 parábolas, a parábola dos talentos. Ok? As parábolas das 10 virgens, veja como Jesus é extraordinário. E esse negócio de parábola, eu estou me apaixonando. É um negócio extraordinário. Veja só. Veja como é que Jesus faz isso. A parábola das virgens, sábias e tolas, segue sem interrupção a terceira e última parábola dessa sequência de lições. A parábola dos 2 servos
elogia o quê? A virtude de nutrir a expectativa do retorno de Cristo. Isso é uma virtude cristã. Continuar nutrindo. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Essa expectativa. Beleza. A parábola das virgens é uma lição sobre esperá-lo pacientemente. E a parábola dos talentos é o quê? É um lembrete de que precisamos continuar vivendo na expectativa, nutrindo que ele venha. Venha Senhor, paciente esperando. Me dá mais paciência para o Senhor vir, me dá mais paciência para o Senhor vir. Mas nesses intervalos, o que é que eu faço? Trabalho. Não cruzo os braços e fica assim, ó Senhor, faça a tua obra, eu já estou cansado. Não. Eu trabalho enquanto ele não vem. Isso é um golpe na preguiça. Isso é um golpe daqueles que não querem participar da obra de Cristo. E faz como aquele servo mau. O Senhor me deu esse talento, eu fui, cavei, enterrei. Eu sabia que o Senhor ia me cobrar. Está aqui que é do Senhor. Não, Senhor. Trabalhe. Todo mundo. Desenvolva seus dons e talentos. Devolva o dinheiro que ele te deu na tua mão. Invista, reinvista, multiplique. Faça prosperar. Para quem? Para ele mesmo. Você vai devolver para ele, não é para você. E está entendendo? Que coisa extraordinária. Jesus pegar essas 3 parábolas e dizer assim: espera que eu estou vindo. Não se angustie, como diz na terrinha, não se aperreie, né? Não se aperreie se eu não vier. E continue trabalhando. Isso é uma mensagem extraordinária dessas 3 parábolas. Um negócio extraordinário. Veja só, vamos lá. Vamos tentar esmiuçar um pouquinho isso. Essa parábola nos lembra de que, independente de Cristo voltar cedo ou tarde, Ele quer nos encontrar ocupados. O servo do Senhor não é vadio, não é ocioso, trabalhador. Ele não quer nos encontrar que a gente só apenas tenha uma perspectiva de desfrutar de tudo que esse mundo nos oferece. É pecado isso? Não, é pecado você querer viajar, é pecado você querer comer em bons restaurantes, conhecer o mundo inteiro. Não. Desde que você faça isso nos interregnos, nos seus tempos de descanso, desde que você esteja trabalhando com afinco. Não é o teu trabalho da tua carreira profissional, é o trabalho para a obra do Senhor. Você não é igreja para ficar sentado nos bancos e assistindo o que acontece. Isso você faz na hora de culto, porque o culto é solene. Mas quando você sai daqui, você dobra a manguinha, segunda-feira, vou para onde? Para o trabalho. Ok, mas só vou trabalhar por causa da minha carreira profissional? Não. Lá eu vou orar por gente. Lá eu vou evangelizar. Lá eu vou mostrar o reino. Lá eu vou mostrar a ética do reino. É assim que você está trabalhando enquanto tem. Aí não. Aí eu trabalho mais, pastor. Você trabalha mais que eu. Não, eu faço 12 horas por dia de trabalho. Sim. Está fazendo para quem? Para você mesmo, para você comer, para você ter o seu carro, para você, né? Você está fazendo para você mesmo. E para Deus? O que está rendendo tudo isso? Certo? Qual o rendimento do reino? Ele está querendo rendimento. Ele botou 5 talentos na mão de um, 2 talentos na mão de outro, em um, e quando ele chegou, bora para cá, cadê ele? Cadê o que eu deixo para vocês? Porque vocês não multiplicaram? Não, o Senhor me deu 5, está aqui 10. Né? Muito bem, parabéns. Servo bom, é isso mesmo. Para mim, é para ele o trabalho, não é para você. Não é para o seu enriquecimento. Não é para você luxar. É para ele de volta. Eu dei, eu quero de volta. E o discurso do servo negligente é perfeito. Vamos olhar o discurso do servo negligente? Eu gosto muito desse cara quando ele fala isso. Apesar que ele foi para o inferno, né? Mesmo falando isso. Porque ele agiu errado. Ele é aquele cara que tem conhecimento e faz o errado. Sabe aquele cara que
tem conhecimento de quem é Deus, mas só faz coisa errada. Veja só. Eu acho que é o verso, me ajudem. 24 de 25, é isso? 25, 24. Chegando por fim, o que receberam o talento disse: veja o que esse cara diz. Senhor, sabendo que és homem severo, ele disse alguma coisa errada? Não. O nosso Deus é justo e juiz, e será severo no cumprimento da sua justiça. Acabou-se. Ele não está dizendo nada errado aqui. Está certo. Que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Aí você diz assim: isso aqui é injusto. Peraí. Se alguém ceifa onde não semeou, esse Deus é injusto. E se ele ajunta onde não espalhou, isso é injusto. Só que o que o servo não disse, e que está atrás por essas afirmações, é que o dono do campo é ele, é dele. O campo todo do mundo é dele. Então ele pode juntar onde ele não espalhou, e pode tomar não, como é que ele diz aí? Ceifar, né? É como fosse tomar, né? Ceifar onde não semeaste, porque toda a terra é de quem? Dele. Ele pode fazer isso. A terra é dele. Diga. Eu estou lembrando daquele texto que fala que eis que os campos estão brancos para seca. E Jesus fala que a gente pode colher onde realmente não foi semeado por nós. Por nós. Então, ele já tinha dado essa orientação antes. Se ceifar onde você não plantou é todas as vezes errado, Jesus, vamos dizer, se equivocou ao dizer que a gente tinha colhido os brancos que a gente não semeou. Né? Exatamente. Então não é errado. Certo sentido não é errado. Por isso que eu digo, ele está falando coisas certas. O servo infiel está falando coisas certas. Veja como é que ele continua. Receioso, ele disse: eu estava com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aí por que eu entendo que Deus considera tudo que ele diz certo? Não é apenas ele que diz coisas certas, mas o Senhor considera certo o que ele diz. Veja como é que o Senhor responde. Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Deus está dizendo que ele falou mal de Deus? Não. Deus está reforçando o que ele diz. Rapaz, você me diz o que é certo sobre mim e não pratica o que deveria fazer. Se você sabe que eu sei onde não plantei, que eu ajunto onde eu não espalhei, por que você não agiu da maneira correta? Deus está dizendo, você está dizendo tudo certo, só que você fez errado. Era no mínimo para você pegar o meu dinheiro, colocar na mão do banqueiro, fazer ele render. Mínimo. Bom, a gente tem um problema de juros aqui, né? Mark Weber, sociólogo, acusa nós protestantes de pai do capitalismo. Mark Weber, nós fomos acusados por Mark Weber, é irmão de Karl Marx também, e eles dizem que quem fez surgir o capitalismo no mundo foi os protestantes. Em certo sentido, ele tem razão, não vou tirar a razão dele. Agora, isso na pergunta é se isso é coisa ruim. Acontece. Deus está dizendo que com juro eu quero que é meu. Juros. Sabe por que isso? Sabe qual é a perspectiva? Porque quando ele criou todas as coisas, ele criou com a potencialidade da gente explorar e fazer crescer, dominar. Deus não quer coisa na nossa mão que mirre. Isso é prosperidade bíblica.
Nós não somos da teologia da prosperidade que adora mamão, adora dinheiro. Mas por outro lado, dizer que Deus quer que as coisas prosperem na nossa mão é verdade, porque quanto mais prosperidade, mais Ele é glorificado e mais potencialidade em todos os sentidos a gente tem para fazer o reino avançar. Você só planta igreja, você só alcança outros povos, o dinheiro, gente. O dinheiro. Com lucratividade do reino para investir no próprio reino. O problema é quando você fala dessas coisas para que o dinheiro seja seu, para que você desfrute dele, para que você tenha para você e os seus caprichos. Agora, quando a gente fala de prosperidade para reinvestir no reino, isso é Deus. É isso que Deus quer de nós. Por isso que Ele está xingando o servo que enterrou o dinheiro dele. E ele toma da mão daquele, ó, o senhor deu 5, tem 10, ele bota para cá. Ele diz, não, meu filho, muito bem. Use um pouquinho, né? Você foi tão bom, pode usar. É meu, dele. O outro, muito bem, serve bom, bota para cá. Essa é a perspectiva mais pura, mais cristalina de que nossa vida não pertence a nós mesmos. É muito bom dizer isso, né? É lindo dizer que nossa vida é de Deus. Nós somos de Deus. Mas é assim que quem é de Deus vive. Nada é dele. Tudo é do Senhor. Essa é a perspectiva. Meus bens, meu tempo, minha vida, minha influência, meu saber, tudo é de Deus. Aí sim Deus é glorificado. Aí sim. Mas, de outra sorte, a gente quer meia-meia, né? Half and half. Metade do Senhor, metade da gente também. A gente também é filho de Deus. Né? A gente também é filho de Deus. Deus não quer nossa destruição. Deus não quer nossa infelicidade. Deus não quer que a gente não desfrute dessa vida. Deus não quer que a gente seja um robô em suas mãos, não. É o contrário. Se a perspectiva é que tudo é dele, tudo é para a glória dele, e eu vivo dentro dessa perspectiva, aí é que eu vou desfrutar de tudo que ele tem para mim. É o contrário. A gente vai ser muito feliz, gozar de muita coisa, vamos ter muito pai, muita mãe. Você lembra quando Jesus, gosto muito daquela perspectiva de Jesus, que o cara diz assim, quem é seu pai? Não é essa passagem, mas é Marcos 10:31. Não me lembro agora o contexto mais específico, depois a gente pode retornar. A ideia é o seguinte, você perdeu pai e mãe? Eu perdi. Eu saí de casa desde 2005, e em certo sentido perdi a convivência dos meus pais. Mas ele disse, vocês ganharão 10 vezes mais. Pai e mãe, e onde eu vou por essas minhas andanças, eu sempre tenho um pai e uma mãe me esperando, e sempre tenho uma casa boa para me receber. Vocês são prova disso aqui. Então, quando nós deixamos de viver a suposta vida que a gente sonhou, a gente ganha aquela vida que a gente sonhou. Por isso que Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Perca para ganhar. Abra mão para ter. Essa é a lógica do reino. Abra mão para ter. Perca para ganhar. Às vezes até sofra para desfrutar. Essa é a lição básica dessa parábola dos talentos. Permanece atento, o que é que diz aqui? Essa parábola completa o equilíbrio triplo. Triplo necessário. Olha o equilíbrio aqui, ó. Ande aqui, ó. Permaneça atento, saiba esperar e trabalhe. 3 parábolas, o resumo é esse. Permaneça sempre atento, o Senhor está voltando. Saiba esperar, mesmo que ele aparentemente demore, você tem que enfrentar muitas lutas aqui. E sempre trabalhe o tempo inteiro
É para isso que Ele nos criou. Aplicação: vive esperando o Senhor, espere com paciência e produza para o avanço do reino. As aplicações a gente já vem fazendo no decorrer, a mesma coisa que a gente só reforçou aqui, não precisa a gente perder tanto tempo assim, não é? Mas só reforçando. Meus irmãos, todas as vezes que nós estivermos diante do desafio desse, como nos propõe essas 3 palavras, a nossa sensação é de que a gente está em desacordo. Pelo menos eu. Quando eu estou estudando essas coisas, eu digo, meu Deus, olha como eu estou longe. Meu Deus, não é? Sempre a gente tem essa sensação. Fica acostumado com isso, porque quando a palavra é exposta mesmo, a gente sempre tem essa sensação. Todo culto, todo estudo bíblico, eu acabo dizendo, eu estou pregando uma coisa, Senhor, que eu preciso viver. É isso mesmo. Só que o que tem me ajudado, e que eu acho que é o caminho de todos nós, é sempre relembrar que nós estamos no processo de santificação e que aquele que começou a boa obra em nós há de concluir. Então entenda, sempre nós estaremos de alguma forma inadequados em relação à palavra. A palavra é o espelho, é o norte. Ela diz assim, ó, vá por aqui. Não quer dizer que a gente está completamente já acertado com o caminho ou com o alvo, mas a gente tem um caminho ainda, um alvo a seguir, e a gente tem que se animar a entender o seguinte: não sou eu que fui chamado por mim mesmo para trilhar esse caminho, foi Ele que me chamou, me regenerou e me botou no caminho dele. Então Ele há de me ajudar a chegar lá. É assim que a gente vence esse estado de inadequação que sempre fica em nós. Pelo menos eu sei que muitos de vocês também é assim, quando a gente escuta a palavra de Deus. Sempre fica. Em mim, quando eu estou estudando, eu digo, Senhor, não é possível que o Senhor vai mandar eu falar isso, que eu sei que eu preciso disso. Mas é assim, não é? Ele usa os instrumentos para transmitir a sua mensagem, e o instrumento também precisa da mesma mensagem que ele anuncia. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, bofeteio o meu corpo para não ser condenado por aquilo que eu anuncio. Paulo diz isso em 2 Coríntios. Eu bato em mim mesmo para que eu não seja condenado por aquilo mesmo que eu prego. É assim que a gente tem que nos sentir, mas sabendo que o Senhor é conosco. Isso dá consolo e força do Espírito Santo de Deus aqui em nós. Dúvidas, perguntas, considerações, para a gente encerrando.